Cumprimento de morte com a palavra do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Depois que a palavra de Deus, vamos pensar um pouco hoje sobre o apóstolo Paulo. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Não eram nossos planos estarmos aqui nessa noite, mas eu creio que foi os planos de Deus, amém? Gálatas 2, versículo 20. Agora nós vamos para Filipenses. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus sobre algumas declarações que Paulo disse acerca dele mesmo, em relação a Deus e a obra de Deus. Diz assim, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Agora o capítulo 6 de Gálatas, verso 17. Gálatas 6:17. Diz assim a palavra de Deus: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Filipenses, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Agora o último texto de Filipenses, capítulo 4, do verso 11 em diante, nós vamos ler só mais esse texto. Diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, a viver contente com o que Deus me deu. Sem estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar aqui na sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor, para meditar na sua palavra, para meditar na vida do apóstolo Paulo, pois ele mesmo disse, em 1 Coríntios 11, versículo 1, sejam meus imitadores, porque eu também sou imitador de Cristo. Foi o único apóstolo que teve a ousadia de dizer isso, Senhor. Foi o único de toda a história da igreja que teve a coragem e a audácia de dizer: pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Por isso, nessa noite, Pai, nos revela as profundezas da sua palavra, nos revela essas palavras gloriosas que lemos acerca desse homem que era semelhante a nós nas paixões, mas que crucificou a sua carne e viveu para a glória de Deus. Em nome de Jesus, fala conosco para a tua glória. Amém. Que textos, irmãos? E eu falei alguns. Tem vários textos que Paulo diz que é maravilhoso. Só para nós pararmos para pensar. Tem aquele texto que ele diz: esqueci das coisas que ficou para trás, prossigo para o alvo. Tem aquele texto de Coríntios 11: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Tem o capítulo 8 de Romanos, a qual ele diz que nada vai separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Em 2 Coríntios, capítulo 12, também nos diz que ele tinha um espinho na carne, ora a Deus para tirá-lo. E Deus disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele disse: de fato eu vou me gloriar na minha fraqueza, vou me alegrar nela, porque em mim repousa o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então nós contemplamos esses textos da palavra de Deus. Quem foi o apóstolo Paulo? Quem ele era antes de conhecer a Jesus? Como eram as suas atitudes, a sua atuação? Paulo, ele era judeu, hebreu, da tribo de Benjamim. Era um fariseu extremamente zeloso pela lei de Deus. Um homem sábio nas Escrituras, na lei de Moisés. Um homem instruído na lei de Moisés. Aprendeu com um dos homens mais sábios da sua época, Gamaliel. Um homem que falava hebraico, falava grego, e creio eu que também aramaico. Um homem que tinha cidadania romana, a qual só pessoas que nascessem em Roma, ou pessoas que tinham muito dinheiro conseguiam comprar essa cidadania romana, que dava direito a ele, de se alguém quisesse o julgar, ele poderia apelar para o próprio imperador do mundo. Meu Deus! Então era algo que ele tinha ali, que era poucos que tinham na sua parte, era poucos que tinham na sua época, a cidadania romana. Paulo era um homem de caráter inflexível, um homem colérico, um homem que sabia o que queria. E pelo seu zelo pela lei de Deus e sem entendimento, ele achava que os cristãos eram um perigo à nação judaica. Ele achava que aqueles que pregassem e que pregavam Jesus Cristo eram um perigo para os judeus, eram um perigo para a sua paz. E ele deveria acabar com essa seita, assim como ele mesmo chamava aqueles que seguiam a Cristo de uma seita. E ele pede cartas para perseguir. Ele mesmo diz nas suas cartas que ele perseguiu muitos cristãos, pegando famílias inteiras e arrastando nas prisões. Ele mesmo dizia que não se considerava um apóstolo de Cristo, porque outrora ele foi um perseguidor da igreja. E ele manda a sua carta em Timóteo e diz: Paulo, o principal dos pecadores. Em Romanos ele também diz no capítulo 7: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, esse eu tenho feito. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então nós começamos a contemplar a história de Paulo, que outrora também era chamado de Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja do Senhor. Todos tinham medo dele. Pedro, João, Tiago, todos os demais fugiam dele. Se soubessem que ele estivesse passando pela vila do Geraldo, eles davam um jeito de ir para Coab. Saíam do caminho desse homem porque ele tinha recebido autorização para prender, para perseguir e maltratar os cristãos, para fazê-los negar a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré. Paulo, perseguindo a igreja de Deus, perseguindo aqueles que caminhavam no caminho santo de Deus. Este era Saulo. Ninguém tinha coragem de pregar ele. Quando Estevão foi apedrejado, quem estava ali apoiando era Saulo. Ele estava ali, a Bíblia diz que Saulo consentia, aprovava a morte de Estevão por apedrejamento. Ele contemplou ali Estevão sendo apedrejado e o seu rosto brilhando como de um anjo. Ele contemplou ali que Estevão era diferente dos demais, porque enquanto estava sendo apedrejado, orava para que Deus perdoasse os seus inimigos. Eu creio, irmão, não diz a Bíblia, creio eu, que foi naquela hora que Deus olhou do céu e ali viu que Paulo estava ali, consentindo na morte daquele homem. Estevão rogou a Deus: Deus, perdoa esses homens, porque não sabem o que fazem. E Deus olha do céu e vê aquele homem e diz: este que está aí, aprovando o sofrimento e a morte do meu servo, eu vou escolher esse vaso, eu vou mostrar para ele o quanto vai ser necessário ele sofrer por causa do meu nome. Pois, um pouquinho mais para frente, ele sai para Damasco, de repente ele vê a luz. E quando ele vê aquela luz, ele cai por terra. E ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegue?
E ele olha e diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Tu é para ti recalcitrar tantos aguilhões. O que queres que eu te faça, Senhor? Vai na rua chamar à direita e lá vão te dizer o que você deve fazer. E por 3 dias ele fica ali em jejum, oração, fica cego e chega ali um servo de Deus, Ananias. Só que antes de Ananias chegar até essa aula, ele reluta com Deus. Ele diz: Deus, o Senhor está me mandando falar com esse homem. Eu fiquei sabendo que ele veio aqui justamente para nos perseguir, justamente para acabar conosco. E Jesus fala: Ananias, Ananias, este para mim agora é um vaso escolhido e vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias chega ali, batiza Paulo, ele é batizado pelo Espírito, e desde então, irmãos, uma mudança sobrenatural acontece na vida daquele jovem. Acontece na vida daquele homem. O perseguidor agora se transforma em perseguido. Aquele homem que outrora queria acabar com a fé de Jesus Cristo se transformou no maior propagador do Evangelho da história do Novo Testamento. Aquele que outrora queria tirar Jesus do lado das pessoas, agora não cessava de falar desse amor, desse Jesus, dessa graça, desse poder, dessa maravilha. Aquele que consentia na morte de Estevão, agora seria duramente perseguido e iria sofrer duramente pelo nome do Senhor Jesus. Pois ele mesmo disse em Filipenses: a vós, igreja de Filipenses, não foi somente a vocês concedido crer em Jesus Cristo, mas a vocês foi concedido, foi dado, foi um presente de Deus, vocês poderem sofrer as aflições de Jesus Cristo, sofrerem por causa do nome do Senhor. Agora, antes Saulo, que era um amaldiçoado, agora seria um homem bem-aventurado, porque seria perseguido por causa do nome de Jesus. Agora nós vemos Paulo, quando ele escreve essas cartas, ele já tinha pregado muito o Evangelho, ganhado muitas almas, e a maioria dessas cartas, a grande maioria, ele escreveu na prisão, no calabouço, preso. Ali ele escreveu essas cartas, a qual ele mandou essas igrejas, que ele mesmo ali tinha fundado, tinha pregado o Evangelho, e ele escreve essas cartas e manda até essas igrejas, para ensinar, para exortar, para corrigir, para animar e para falar da palavra de Deus àquelas pessoas. E esse mesmo Paulo, agora já experiente, nos dá esta declaração: que pouquíssimos de nós, que pouquíssimos crentes hoje que frequentam as igrejas, teriam coragem de afirmar: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. Eu já tenho as marcas de Cristo em minha vida, como ele diz em Gálatas. Ninguém me inquiete, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, de um escravo, do servo de Jesus Cristo. Uma coisa acontece, irmãos, quando alguém é pendurado numa cruz. Se nós, qualquer um de nós, estivéssemos naquela época e fôssemos pendurados numa cruz, nós perderíamos todos os nossos direitos. Ficaríamos cheios naquela cruz, sem poder nos defender, sem poder fazer nada, a não ser ser zombados pelas multidões, ser escarnecido pelas pessoas. Quem é pendurado numa cruz, quem é crucificado com Cristo numa cruz, se torna um escândalo para o mundo, se torna um motivo de zombaria para aqueles que não têm a fé no Senhor, para aqueles que não creem em Cristo, porque Paulo também disse que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é salvação e é o poder de Deus para salvar. Aquele que outra hora perseguia a igreja, agora ele diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação da humanidade. Primeiro dos judeus, depois dos gregos. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Se você tiver a coragem hoje de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para seguir a Cristo, saiba que você perderá todos os seus direitos de sua própria vida e passará nas mãos do Senhor, e passará nas mãos de Deus. E Deus passará teu controle total, inteiro da sua vida. Deus passará a viver em você pelo Espírito de Deus. Deus passará a movimentar as águas do seu interior, porque aqueles que creem em Jesus, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isso ele estava dizendo a respeito do Espírito, a respeito de ele mesmo viver no interior daqueles que foram crucificados com Cristo Jesus. Paulo disse em Timóteo: se com ele sofremos, também com ele reinaremos. Se com ele nós crucificamos a nossa carne, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia! Então, meus irmãos, nesta noite, o Senhor nos chama para crucificar a nossa vida diante do altar de Deus. Por isso você vai levá-lo, tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, status, fama, conhecimento acadêmico, a Bíblia diz que ele considerou como perda, como refúgio para ganhar a Cristo. Por isso ele diz que o morrer para mim é lucro. Quem você vai encontrar no mundo e vai dizer isso? O morrer para mim é lucro. Só quem tem a certeza de para onde vai pode afirmar isso. Só quem tem certeza do que Cristo é, do que esse mundo é e do que a sua vida carnal é, pode dizer isso. O morrer para mim é lucro, é ganho. O porquê ganho? Porque eu irei para o céu, estarei com Cristo. Neste mundo, nada pode me satisfazer. Nem dinheiro, nem prosperidade, nada pode preencher o meu interior. Neste mundo, a única coisa que me alegra é que eu vou dar frutos para Cristo. Quais são os frutos que Paulo está falando? Ganhar almas. Quem ganha almas, sábio é. Em Romanos capítulo 1, Paulo também disse que desejava ir em Roma para ganhar frutos para Deus, que eram almas conquistadas a Jesus de Nazaré. Então, meus irmãos, nós podemos então agora entender um pouquinho por que Paulo disse esses assuntos, por que Paulo declarou essas palavras. E muitas das vezes nós declaramos, os crentes declaram: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todos os cristãos tomam posse desse versículo, pegam somente ele, mas se esquecem dos demais versículos que o apóstolo também diz. Se esquece até mesmo dos versículos anteriores, a qual Paulo disse: eu já passei necessidade, já tive abundância, já tive escassez, já passei por calamidade, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, com o que Deus me deu, eu já estou contente, estou dando graças a Deus, porque em todas as coisas eu sou mais do que vencedor, porque tudo que Deus tem me dado, eu tenho dado graças, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a fome, até a necessidade, até a perseguição, até as provações, as injúrias, vão fazer com que o poder de Cristo repouse em mim, com que a graça de Deus superabunde na minha vida, com que nada me separe do amor de Deus. Por isso eu posso dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque nada pode me separar do amor de Deus, porque nessa terra eu já aprendi a contentar com o que eu tenho, já tive abundância, já tive para dar, também já passei momentos que não tinha nada, já estive preso, já fui honrado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você também pode, tenha certeza disso. Você também pode. Você não passou metade do que Paulo passou. Nós não passamos nada comparado ao que Paulo passou. Paulo foi açoitado, Paulo ele tomou quarentenas de açoites pelos judeus, Paulo teve naufrágios, foi humilhado, perseguido, apedrejado, ele teve que se fingir de morto em uma cidade, porque apedrejaram ele, mas nada atrapalhou o seu ministério, nada impediu aquele homem de combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, nada impediu aquele homem de adorar a Deus,
mesmo na prisão, tinha apanhado, tinha tomado surra, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite aquele homem cantava e orava ao Deus Altíssimo. Por isso ele disse, sede meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. Por isso ele teve a ousadia de dizer o que nenhum de nós, nem na nossa loucura, afirmaríamos. Ele afirmou, porque foi um homem que obedeceu os mandamentos do Senhor Jesus, que crucificou literalmente a sua vida, os seus sonhos, as suas paixões, as suas vontades, para fazer a vontade do seu Senhor, para fazer a vontade daquele que apareceu para ele no caminho de Damasco e chamou para uma missão, para ser apóstolo, enviado de Deus aos gentios e aos quatro cantos desta terra. Este é o apóstolo Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Muitos cristãos afirmam, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Uma declaração e uma frase de Paulo, em Romanos capítulo 8. Só que se nós lemos antes desse versículo, no mesmo capítulo 8, ele vai falar, já passei por angústia, já fui perseguido, já passei fome, já fui açoitado, fui humilhado, já sofri. Mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Assim é nós, irmãos, que cremos em Jesus. Quem disse para nós, quem disse para você que ser evangélico, que seguir o Evangelho, que ser cristão, vai nos livrar de todos os problemas e aflições deste mundo? Este Evangelho que é pregado hoje, o Evangelho da prosperidade, a qual promete a nós que aquele que servir a Deus não terá lutas, problemas, dificuldades, aflições, não passará por enfermidades, não terá problemas financeiros, na família vai ser um céu na terra, você não terá brigas na família, não terá brigas no trabalho, não terá brigas até mesmo dentro da igreja, não terá nenhum tipo de aflição. Este Evangelho não existe, irmãos. Este Evangelho, esta mensagem não existe. Paulo foi um dos homens que mais sofreu. Muitas das vezes ele não tinha dinheiro, não tinha casa própria, não tinha carruagem, não tinha carro. Um homem que fez milagres, que ressuscitou mortos, que curou paralíticos em nome de Jesus. Mas um homem que passou por momentos terríveis. Agora a questão é, ele não era um homem de Deus porque ele sofreu? Ele não foi um homem de Deus? João Batista não foi um homem de Deus? Só porque ele morava no deserto, comia gafanhoto, mel com vento, sofreu, cortaram a sua cabeça, ele não era homem de Deus por causa disso. Essa mentalidade tem que sair da nossa cabeça. Muitas das vezes nós achamos que Deus não nos ama porque Ele não nos deu um carro ou uma casa, ou porque Ele não salvou alguém da nossa família, ou porque Ele não trouxe aquela paz que nós queríamos que Ele trouxesse na hora que nós quiséssemos. Então nós achamos que Deus não é conosco, que Deus não nos ama. É mentira do diabo, é mentira da nossa consciência, da nossa mentalidade humana, porque queremos humanizar o Evangelho, tornar o Evangelho num acessório à nossa vida. Não, meus irmãos. Se você está passando por dificuldades, por problemas, por aflições, a mensagem do apóstolo Paulo para você é: nada vai te separar do amor de Deus, nada vai te separar da cruz de Cristo, nada vai te separar da salvação, nada vai te atrapalhar nesta noite, na Camachanda Arabadai, pois Paulo disse em Romanos 8:1, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, também com ele nos dará todas as coisas. Se é certo que com ele sofremos, também como ele seremos glorificados. Promessa de Deus, se você sofre as aflições de Cristo na terra, as aflições deste mundo, tenha bom ânimo, porque assim como Cristo foi glorificado, um dia todos os salvos vão de ser glorificados também na ressurreição dos justos, na ressurreição daqueles que foram fiéis a Deus, serão glorificados.
Paulo disse isso em Coríntios capítulo 15, que quando ressuscitarem, uns vão brilhar como o sol, outros como a lua, outros como a estrela. Também diz em Apocalipse o apóstolo João: ser fiel até a morte, e eu vou dar-te a coroa da vida eterna. Então há uma coroa nos esperando, há um galardão nos esperando, há uma riqueza insondável no céu, que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se é verdade que aqui na terra somos pobres, não tivemos muitas coisas que queríamos ter, no céu a rua da nossa casa vai ser de ouro, aleluia. Então essa é a tua esperança nessa noite. No céu, Deus tem um tesouro preparado para você. Embora soframos nesse tempo presente, todas as aflições não dão para se comparar com a glória que Deus está nos reservando no céu. Isso também quem disse foi Paulo. Essa era a expectativa e a experiência e a esperança de Paulo, que todas as suas aflições não dão para se comparar com o que Deus e Cristo têm reservado a ele no céu. Essa era a intensa expectação, essa era a esperança de Paulo, que todo o sofrimento que ele estava passando, é o que nós lemos em Filipenses 1:20, ele não ia ser confundido, pelo contrário, até mesmo na sua prisão, até mesmo na sua decapitação, que foi o final do seu ministério, Cristo ia ser glorificado no seu corpo, no seu testemunho e na sua vida. Cristo ia ser glorificado. Então, querido, que você esteja passando, irmãos, saiba disso, que Cristo venha a ser glorificado em sua vida. Cristo venha a ser glorificado. Em vez de sair dos nossos lábios murmuração, desânimos, ingratidão, indiferença, que saia da nossa vida adoração, amor, paz, alegria, esperança, para a glória de Deus, para que Cristo seja exaltado e engrandecido no nosso corpo, seja pela tua vida ou seja pela tua morte, em todas as circunstâncias, que Cristo venha te fortalecer, para que todas as coisas nele você venha poder fazer, realizar e executar, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e aquele que em nós opera, meus irmãos. A graça dele superabunda na nossa fraqueza, no nosso pecado, na nossa doença, nas nossas necessidades. O poder dele superabunda, a graça dele superabunda e o amor dele excede, aleluia. Não há nada que a graça de Deus possa superabundar, possa se sobressair, se sobressaltar. Deus é fiel. Isso é o que nós devemos ter a certeza em nossas vidas. Por mais que passemos momentos difíceis, assim como Paulo passou, aprenda com esse servo de Deus, aprenda com esse homem de Deus, que mesmo nos sofrimentos mais terríveis que passamos, Deus está conosco para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ajudar. Que mesmo que passamos por necessidades, mesmo assim não pode nos separar do amor de Cristo, as mesmas. Não pode nos afastar do amor de Cristo. Que mesmo que estamos perdendo coisas nessa vida, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque aqueles que vão para o céu, irmãos, podem ser até mendigos na terra, mas são mais do que vencedores, comparado ao homem mais milionário dessa terra, que vai perder a sua alma. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tenha essa esperança nessa noite. Paulo diz: olha, a minha cidade não está aqui, a minha cidade vai descer dos céus, aonde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Aleluia. Expectação. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Aleluia. Expectação. Segundo a minha intensa expectação. A expectativa. Aleluia. Todos que estão aqui, todos que estão nessa terra, eles têm uma expectativa.
A pessoa que vai fazer uma faculdade de advocacia, de medicina, a expectativa dele qual é? Ser um bom médico, ser um bom advogado, ganhar muito dinheiro. Essa é a expectativa de muitas pessoas que estão no mundo. A expectativa minha é ter uma família, ter um bom casamento, ter um carro, ter minha casa, ir para a igreja, depois ir embora para minha casa, ter a minha vida boa. Essa é a expectativa de muitas pessoas. Mas que a tua e a minha, a nossa expectativa e esperança, ela seja intensa, como diz a Bíblia, em que Cristo seja glorificado em nosso corpo, em nossa vida, seja pela morte, seja pela vida, seja pela abundância, seja pela escassez, seja pela honra ou pela humilhação, seja pela saúde ou pela doença, que Cristo seja glorificado em nossa vida. Muitas bênçãos Deus vai nos dar, meus irmãos. Deus, muitas das vezes, vai nos prosperar, vai abrir portas para nós, vai nos curar de doenças, mas haverá muitas vezes também que Deus, na sua soberania, vai nos dizer: isso eu não vou fazer como ele fez com Paulo, porque a minha graça te basta. Então, tem respostas de Deus para nós que será sim, e tem respostas que será não. Basta nós somente não deixarmos que nem o sim, nem o não de Deus nos atrapalhem em que nós o amemos e o adoremos para a glória do Senhor. Aleluia. Porque quando Deus diz não para nós, não é um motivo de nós desanimarmos, de nós virarmos as costas, ou até dizermos: Deus não nos ama. Porque essa é a maior mentira que podemos imaginar. Porque se Deus não nos amasse, Ele nem seu Filho teria dado para morrer em nosso lugar. A maior prova do seu amor é que seu Filho morreu por nós. E a graça dele que nos faz vir para o céu. Porque nenhum de nós merecemos ir para o céu. Mas através da graça do seu amor de Cristo, nós vamos para o céu. Então essa é a maior prova do amor de Deus. A graça dele, que deu o seu Filho sem pecado, unigênito, que a maioria de nós não teríamos coragem de dar o nosso Filho para morrer por um bando de pecadores. Deus deu para morrer por nós, para nós irmos para o céu, mesmo não merecendo, sendo pecadores, destituídos da glória de Deus, desobedientes à lei de Deus. Mesmo assim, Deus nos amou e deu seu Filho por nós. Então essa é a prova do grande amor de Deus para conosco. Então não é um não de Deus em nossa vida, não é uma tribulação, é uma prova que vai nos abater, que vai nos abalar, que vai fazer com que nós saiamos do caminho de Deus. Pelo contrário, devemos buscar a Deus com todo o nosso ser e coração, irmãos. E não é um não que Deus vai nos dizer que vai nos impedir de ir aos céus ou de abandonar o caminho de Deus. Não. Aflições passaremos. Passaremos por momentos de tristeza, até de dúvida. Mas não podemos viver por isso, nem se entregar a isso. Devemos se entregar a Cristo e como crucificados para deixar Ele viver em nós e a sua graça abundar em nossa vida. A sua graça nos sustentar. Por isso Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Te basta. A graça de Deus nos basta nessa noite. A graça de Deus nos basta. Se Deus quiser fazer mais, amém. Se Ele não quiser fazer mais, glória ao nome dele. No livro de Provérbios diz: o rico e o pobre se encontraram, ambos seis o Senhor. Davi, Salomão, Abraão foram homens riquíssimos, homens de Deus. Jesus, Paulo, Timóteo, João Batista, Jeremias, muitos deles foram pobres e também foram homens de Deus. Riqueza e pobreza não significam nada para Deus. O que significa para Deus é um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não desprezará. Porque por mais que Davi fosse rico, ele dizia: eu sou pobre e necessitado, o Senhor cuida de mim. Por mais que Davi fosse rico, ele dizia: não tenho outro bem além de ti, não há ninguém na terra que eu deseje a não ser o Senhor. Por mais que Abraão fosse rico, quando Deus pediu o seu próprio filho, ele esteve disposto a sacrificar o seu próprio filho para Deus. Então o que importa para Deus, irmão, é um coração sensível, quebrantado, que tem Ele como seu tesouro, e não as coisas que tem na terra, e não os bens que possui, mas que tem Deus e Cristo como seu tesouro verdadeiro nessa noite. Por isso, você pode
Se Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo nas circunstâncias terríveis e adversas, você também pode nessa noite. Você pode mais. Você consegue mais. Caminhar mais. Andar mais. Buscar mais. Orar mais. Amar a Deus mais. Amar o teu próximo mais. Ter paciência com a tua família mais. Ter mansidão com o teu próximo mais. Amar mais os teus inimigos. Pregar mais o Evangelho ainda. Servir mais a Deus ainda. Você pode mais. Porque está aqui alguém que te fortalece. Esse alguém é Deus. O aquele que renova tuas forças. Aquele que diz que você não será confundido. Aquele que diz que você mesmo confiar será como a montanha de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Esse é o Deus da palavra. É o Deus que nós cremos, que nos fortalece nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nos momentos de maior dificuldade, de maior desrespeito, desânimo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para nos fortalecer, nos ajudar, nos proteger, nos renovar, nos envolver no seu manto de amor e misericórdia, nos fortalecer cada dia mais, para nós continuarmos a jornada até o céu, pelo poder do Espírito Santo. Porque Paulo apanhava e continuava pregando, continuava servindo a Deus, porque o Consolador estava na vida do apóstolo Paulo. O Espírito de Deus estava fortalecendo aquele homem todos os dias. Então, meus irmãos, abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus, tanto aqui na igreja como em tua casa. Deixe-se fortalecer pela palavra, pela oração. Abra o seu coração. Não extinguas o Espírito Santo. Deixe de envolver, de renovar, de fortalecer. E você vai ver que é no momento mais difícil que mais você vai sentir perto de você, o amor dele te envolvendo, a sua graça te envolvendo. Porque a verdade é essa, irmão. Quanto maior for o buraco que tivermos, quanto maior for a perseguição e a luta, mais ainda vamos sentir Deus perto de nós. Mais ainda vamos sentir o seu amor, a sua graça e a sua força nos sustentando. Como que eu consegui passar por aquilo e ficar calado? Como que eu consegui ouvir aquela palavra e ficar calado? Como que eu consegui ser humilhado daquele jeito e ainda assim ficar calado, não revidar, não pagar o mal com o mal? Como que eu consegui passar por tudo que eu estou passando, ainda estou na igreja servindo a Deus, adorando a Deus? Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso tem te fortalecido. E você nele tem podido todas as coisas até sobressair pelas circunstâncias mais adversas. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé nessa noite e orar ao Senhor, orar a Deus. E eu gostaria só de ler o capítulo 8 de Romanos de uma parte. Os irmãos podem fechar os olhos e toma posse dessa palavra que eu vou ler agora. Romanos 8. Aleluia. Romanos 8, 31 a seguir. Olha só o que Deus fala para você. Feche os seus olhos e tome posse dessa palavra que eu também vou estar tomando. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos crucificados, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu, Paulo, digo a vocês, igreja, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque somos mais do que vencedores. Dá uma posse nessa noite, Senhor, meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra revelada, esta é a palavra para nós nessa noite, meu Deus. Nada pode nos separar do teu amor, nada pode nos separar da tua graça. Somos mais do que vencedores, podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece, alabacando, coroa, baixado, renova a força de cada um aqui agora, Senhor, renova a nossa força pela tua misericórdia, pela tua palavra de graça, renova-nos, meu Deus. Renova-nos porque somos miseráveis pecadores, precisamos da tua graça, do teu perdão, do teu amor, da tua força em nós, meu Deus. Porque muitas lutas que temos passado e queremos passar ainda, Senhor, com a tua graça, o teu amor e essa expectativa de glória que temos, que não seremos envergonhados, mas que Cristo, o nosso corpo, vai ser engrandecido, exaltado e louvado, seja na vida ou na morte, quer comamos, quer bebamos, que tudo seja para a glória do teu nome, nesta noite, meu Deus, Deus renovar, Deus encher de mesmo, meu Deus. Nós somos o escravo de Jesus Cristo. Queremos crucificar nossa carne para fazer a vontade de Deus e deixar o Senhor viver em nós, a tua graça nos envolver, a tua graça sobressair nas nossas imperfeições, defeitos e injustiças, meu Deus. Vem nesta noite nos encher da tua presença, do teu poder, da tua glória, Senhor, que nós saímos daqui com essa convicção, meu Deus, com essa esperança, meu Deus, como também Paulo mesmo disse, Cristo em nós é a esperança de glória, Cristo em nós é uma esperança de glória, há uma esperança de glória sobre todos aqueles que creem no Senhor, há uma esperança de que assim como o Pai tudo deu a Cristo, também dará para nós que nele temos Cristo, Senhor. Essa é a nossa esperança. O morrer para nós é luto, mas que vivemos para frutificar para o reino de Deus, meu Deus. Não sabemos qual escolher, mas uma coisa é certa, nos ajuda nesta noite a tirar nossos olhos do que é o passado, a tirar nossos olhos dos problemas e das circunstâncias e firmar nossa fé em Cristo, porque sabemos que somos mais do que vencedores e que o teu poder vai estar agindo em nós e através de nós para a salvação de todos aqueles a qual temos orado, pregado e evangelizado, Senhor. É nisso que nós cremos nessa noite, meu Deus. Que essa palavra possa estar em nossos corações e que creiamos no teu poder sobrenatural em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos quiserem oração. Vamos estar orando pelos irmãos nessa noite. Amém.